Sejam bem-vindos ao programa Estudo na Palavra, uma explanação de estudos bíblicos tendo como foco a cruz de Cristo. Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart com Lauren Larson e com o David Borg, com o Dr. Don Paul Gray, com o John Rosenstern, com o Dave Smith, e é um prazer estar com você aqui hoje para estudarmos a Palavra de Deus. Como a maioria aqui já sabe, estamos estudando Daniel nos últimos meses e é impressionante como o Senhor mostrou eventos futurísticos que vão acontecer em breve, vão acontecer em muito breve, e nos dizem exatamente como vai ficar esse mundo e o que vai acontecer com Israel. E pouco depois vemos que o anjo disse para Daniel que tem a ver com o seu povo. Essas profecias envolviam o mundo inteiro, mas em primeiro lugar é para Israel. Israel está para encarar dias difíceis. Não gosto de dizer isso, pois amo o povo judeu. Jesus disse que vão encarar dias piores do que o mundo já viu em sua história, e isso é ruim, amigo. E nunca mais haverão dias como esses. Mas tudo vai dar certo. Por pior que o juízo seja, as coisas vão dar certo. Israel vai acabar aceitando o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Messias. E então eles serão restaurados ao lugar aonde Deus sempre quis, quando ele disse para Abraão, Isaque e Jacó que eles seriam. Isso vai acontecer, certamente, como o seu nome é o que é e o meu é o que é. Vamos continuar de onde paramos no último programa, versículo 25, Lauren, por favor, Daniel capítulo 8. E pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão. Espere só um instante. A palavra entendimento fala aqui de engano. E fala de alguém que você não pode confiar. E não é um detalhezinho que a pessoa faz e por aí vai. Não, está falando aqui de um engano. E está falando do anticristo aqui. Será o ser humano mais enganador que já viveu. Mas ele vai conseguir o que quer, porque ele vai ser muito inteligente. E vai ser também a pessoa mais inteligente que já viveu. E ele vai enganar a maioria do mundo. Já ouvi dizer, acho que foi o Abraham Lincoln que disse, você pode enganar algumas pessoas o tempo inteiro e todas as pessoas por algum tempo, mas não dá para enganar todo mundo o tempo inteiro. Nós vemos aqui uma descrição de como será o anticristo. E a situação vai envolvê-lo e ele vai tentar fazer duas coisas. Dominar o mundo inteiro e vai tentar destruir todo judeu na face da terra. E Satanás vai dar poder para ele, como Satanás nunca deu a nenhum outro ser humano. Adolf Hitler foi movido por espíritos demoníacos e poderes demoníacos para fazer o que ele fez. E dominou quase toda a Europa. Não quase toda, mas dominou toda a Europa. E estava decidido a dominar o mundo inteiro. Mas o anticristo vai ser mais convencedor e mais inteligente do que o Adolf Hitler. Vai ter um poder que vai hipnotizar as pessoas. E, sem dúvida, constantemente, ele vai falar com as pessoas através da televisão. Mas a sua ambição será de dominar o mundo inteiro. Mas, acima de tudo isso, destruir todo judeu na face da terra. E o Espírito Santo diz, através da política dele, ele vai fazer o engano prosperar. A mentira vai prosperar. Vai dar certo por causa da maneira que ele vai apresentar as coisas. Eu acho que foi o Goebbels. Não foi isso, John? Sim. O Goebbels disse, se você for contar uma mentira, conte a maior mentira no mundo.
algo que as pessoas vão pensar que tem que ser verdade, senão ele não diria algo assim. É o poder da grandiosa mentira e que vai parecer, ou seja, não conte algo que é parecido com a verdade, mas diga uma mentira fenomenal e repita constantemente também. Como é que é? O objetivo é repeti-la constantemente. Uma grande mentira que sempre é repetida. Temos que pensar, irmão Suega, que nos Estados Unidos e na Inglaterra, o conceito da propaganda começou com um rapaz chamado Edward Bernays. Ele é chamado de pai e pouco tempo depois, nos anos 30, ele escreveu um livro chamado Propaganda. Na Primeira Guerra Mundial, o Woodrow Wilson usou ele para proteger a reputação americana e convencer cidadãos americanos a apoiar o Woodrow Wilson para entrar na Primeira Guerra Mundial. Antes disso, ninguém queria ir para a guerra e ele conseguiu. E ele trabalhou com o Goebbels na Alemanha para ajudá-los com a propaganda deles no fim dos anos 20 e 30. E o Goebbels levou a ideia de propaganda para a mídia, levou para os jornais, para o Der Stürmer, levou para os cinemas, começaram a fazer filmes e foram convencendo as pessoas que a Alemanha seria a nação líder do mundo, a ponto que ficaram tão enganados que estavam dispostos a seguir os planos de Adolf Hitler de não só acabar com os judeus, mas acabar com todos que eram contra o que eles estavam fazendo. Certa vez estive em Munique, na Alemanha, em um hotel do outro lado de um certo parque. Era mais ou menos à tarde e eu via pelas janelas as centenas de alemães que vinham comer ou almoçar ali no parque. Era um lugar muito legal, muito bonito e confortável e tal. E me perguntei, olhando para eles, como que esse povo tão inteligente, como eles puderam acreditar em alguém como Adolf Hitler? Como eles puderam estar tão enganados, acreditando nessa mentira? Mas a inteligência e a habilidade, a educação, não podem competir com o poder das trevas. Verdade, não podem. Sabe o que é engraçado? Meu pai disse que quando estava na Alemanha assistindo algumas palestras do Hitler para milhares de pessoas, ele estava falando da raça de arianos, loiros dos olhos azuis, e ele dizia, esse homem aqui não é loiro dos olhos azuis. É muito claro que ele está enganando as pessoas por não se encaixar na descrição daquilo que a Alemanha tinha que representar. Isso era muito óbvio. Mas havia uma unção sobre a vida desse homem, como disse no versículo anterior, uma unção infernal. Certamente você pode ser ungido pelo Espírito Santo ou ter o poder de Satanás. Nós vemos aqui como vai ser o anticristo. O poder que ele tem não vem dele, a Bíblia diz. Ele vai ter a unção de Satanás, mas ele vai ter algo que Hitler não teve, que é inteligência. Hitler não era muito esperto. Na verdade, a aparência dele era rígida, fria, cruel. Mas vamos ver daqui a pouco que o anticristo vai convencer as pessoas através da paz, não a paz shalom, mas ele vai trazer a paz que dá segurança ao mundo que ele está buscando hoje, especialmente para os judeus. E ao fazer isso, as pessoas vão se sentir confortáveis e ele vai fazer com que sua política ou sua inteligência, seu intelecto, ele vai conseguir o que quer, enganando as pessoas. Eu li que o Adolf Hitler disse que o homem que ele mais temia nos Estados Unidos era o Huey Long. E o Huey Long é algo maravilhoso. A esposa do seu irmão foi a primeira comissária de seguros, claro, depois que o Huey Long foi assassinado. Mas a mulher de seu irmão foi a primeira comissária de seguros em todo o estado de Louisiana. E me falaram, quando construímos esse prédio aqui, e eles tinham, acho que tinham reuniões o tempo inteiro, mas fizeram uma reunião e eles, parte da discussão deles, e aconteceu por muito tempo, foi nos forçar a pagar impostos. Claro que somos uma organização sem fins lucrativos e não pagamos imposto, mas, de qualquer maneira, eles me disseram que isso aconteceu por 1 hora e tal. E finalmente ela falou algo. E claro que quando ela falava, as pessoas ouviam. E ela disse assim, senhores,
esse rapaz está pregando o evangelho, deixe ele em paz. Isso acabou a conversa. Ninguém falou mais nada e não cobraram imposto. Que bom. Continuando, algo que falamos sobre Alexandre o Grande e já foi mencionado com o anticristo é o impacto de poderes demoníacos em assuntos mundiais. E acho que algo que não reconhecemos é o impacto que vem de poderes demoníacos no que está acontecendo nos Estados Unidos agora. É pior do que já vi em toda a minha vida, Dave. Você está correto no que está dizendo. E são poderes demoníacos operando como nunca testemunhei antes. E vou te dizer, a única defesa contra isso é a igreja, certo? Infelizmente, a igreja talvez nunca esteve nessa condição como está hoje. Então, não existe uma oposição muito grande contra os poderes das trevas. Mas a boa notícia é que não precisamos de muita gente. Jesus disse que se 2 ou mais concordarem sobre qualquer coisa na terra, será feito pelo meu Pai, que está no céu. E sei que ontem pela manhã, na realidade, no sábado de manhã, na nossa reunião de oração, eu senti de repreender os poderes das trevas. O que você repreender na terra será repreendido no céu. E o que você soltar na terra será solto no céu. Eu quis segurar e prender os poderes das trevas. E eu senti o poder de Deus enquanto eu fazia aquilo, travando os poderes das trevas e liberando os espíritos que ministram para aqueles que vão herdar a salvação. Nós temos esse direito e temos que tirar proveito disso. Irmão Swagger, o John estava falando sobre a Alemanha em relação à propaganda e como influenciavam a mídia e a mesma mensagem passava vez após vez. Não é o que vemos em nossa nação agora mesmo? Sim, é muito óbvio que eles querem passar uma mensagem e estão usando a mídia, os meios que eles podem usar, e acho que está influenciando o pensamento de muita gente e a direção que eles querem seguir politicamente em outras áreas da vida também. Eles estão tentando fazer com que uma mensagem alcance as pessoas. Sim, uma mensagem só. E não é uma mensagem muito boa. Na história vemos que o termo Zeitgeist já foi usado no passado. Como é que é? Um termo que já foi usado no passado e é usado até hoje, chamado Zeitgeist. É uma palavra alemã, quer dizer o espírito da era. Cada época e geração tem este Zeitgeist. E o que está acontecendo hoje é a continuação do que começou há mais de 100 anos atrás. Essa ideia de trazer os conceitos do socialismo, comunismo. E o que isso quer dizer? O objetivo disso é remover o cristianismo. Eles sabem que é algo que atrapalha. É um poder que evita que eles avancem. Então o objetivo do Partido Comunista dos Estados Unidos, voltando até os anos de 1920, William Frost queria acabar com o cristianismo. E esquecemos disso porque às vezes nos envolvemos demais na justiça social, humanidade ajudando a humanidade. Se você não fizer, vergonha. Mas o objetivo era acabar com o cristianismo. E esse é o objetivo do que eles conseguem. E por isso vemos menos da igreja sendo mais capaz. Primeiro, largaram a palavra de Deus, reescreveram, parafrasearam, abraçaram outros conceitos para necessidades humanitárias e esqueceram de poderes que governam essa era, que é Lúcifer, Satanás. Ele é o Deus desse mundo, ele é o príncipe do ar e ele governa o sistema do mundo. Nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades. Não quero que as pessoas esqueçam o que você falou antes do intervalo. Nós temos que orar para repreender esses poderes das trevas e que o Espírito Santo possa trabalhar nas pessoas e que eles tenham uma oportunidade de ouvir o Evangelho. Eles têm que ouvir o Evangelho, mas não é o que eles estão ouvindo. Tem um efeito, sim. Se crentes cheios do Espírito Santo repreenderem os poderes das trevas, repreenderem os poderes, os espíritos das trevas, Satanás ainda treme ao nome de Jesus. Ele ainda treme com esse nome.
E nós esquecemos isso. Ele não está muito interessado em nosso nome, mas ele tem medo do nome de Jesus. Amém. Porque ele foi derrotado na cruz do Calvário por completo. Todo o pecado foi expiado na cruz do Calvário. E vou dizer outra coisa. O Espírito Santo trouxe a mensagem da cruz hoje como nunca trouxe desde o apóstolo Paulo há mais de 2000 anos atrás. E Satanás quer parar isso. Ele vai fazer o que puder. Ele não vai conseguir. Ele não vai conseguir. Existem mais de 2 de nós aqui. E nós temos autoridade. E eu posso sentir em meu espírito que está ficando cada dia mais forte. E Deus vai fazer algo grandioso. Se Satanás não lutasse contra isso, eu ia me perguntar, será que isso é real? É real? Sim. Se não tem oposição do inimigo, você não está fazendo o que é certo. Sim, vai ter algo errado. Mas Satanás está lutando e atrapalhando, mas não vai conseguir, pela graça de Deus. Muito bem, pode continuar de onde parou, por favor. E pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão, e no seu coração se engrandecerá. Parei um instante, esse é o problema com o ego. O anticristo vai se promover como nunca antes. E esse é um sinal de que não está certo. Quando o indivíduo começa a se promover constantemente. Muito bem, pode continuar, Lauren. Por causa da tranquilidade, destruirá muitos e se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado. A palavra engano no hebraico é murma, ou seja, engano. O anticristo vai ser o maior de todos os enganadores. A última frase, ele vai se levantar contra o príncipe dos príncipes, fala de sua guerra contra Cristo, que vai acabar na batalha do Armagedon. Agora, Satanás vai odiar a Cristo com veneno. Ele não vai conseguir chegar a Cristo. Então vai tentar satisfazer esse ódio atacando o povo de Deus, os crentes. E vai ser quando milhões provavelmente vão morrer por se levantar a favor de Jesus. E é como vai acontecer. Mas ele não vai conseguir dominar o mundo inteiro. Mas muitas nações, querendo apaziguá-lo, querendo ter o favor do anticristo, vão ajudar esse homem a assassinar cristãos. E em muitos países, ele não vai dominar, mas eles vão tentar apaziguá-lo, matando só Deus sabe quantos cristãos. E judeus também, porque nós vemos no livro de Apocalipse 12 mil ou os 144 mil, se não fosse o Senhor tirando eles dali, ele ia matá-los também. Esse indivíduo vai tentar chamar a atenção para si e eles vão se maravilhar com a besta. Ele vai ser impressionante, talvez não fisicamente, mas ele vai ter uma reputação e resolver muitos dos problemas do mundo, pelo menos a princípio. Fisicamente, acho que ele vai ter uma boa aparência. Tudo que a pessoa precisa de ter nele para chamar a atenção do público, ele vai ter. Pense em Jesus, o oposto foi dito dele, que ele não tinha beleza nenhuma que desejássemos. Mas não teve nada a ver com sua aparência, teve a ver com sua posição na vida. E ele era um camponês, é disso que está falando ali. Ele era um camponês e os pais dele ganhavam o pão deles através do seu trabalho. E os judeus, você sabe mais disso do que eu, na época, consideravam que você não era importante quando trabalhava assim, não é? Então é o que quer dizer. Em relação à sua aparência, Cristo, não sabemos, mas sinto que ele era um dos homens mais bonitos que já tenham vivido, e por aí vai. Mas lembrei de algo aqui, mas não para discordar totalmente, mas que todo esse pensamento de poderes das trevas ungindo, eu volto para as suas declarações da primeira parte do programa, foi Hitler.
ele era um homem carismático, descrevendo uma pessoa que nem parece com ele. E as pessoas acreditavam. Assim, esse homem alto, de cabelo loiro, de olhos azuis, essa raça ariana, ele estava propagando isso. E ele era um homem baixinho, de cabelo marrom. O Hitler? Sim. Então, quando os poderes das trevas estão agindo na carne, certo? Então a energia carismática que é propagada por isso pode até vencer uma aparência que não é exemplar, porque é algo satânico, é algo poderoso. E talvez ele seja tudo isso, talvez ele seja como Clark Kent, não sei, mas todo o processo aqui vão acreditar que ele vai ser poderoso, como você descreveu, os poderes das trevas que vão levá-lo adiante. A diferença em Cristo é que ele teve o poder de Deus, o poder da justiça, o poder da santidade, e foi o oposto, totalmente diferente. Certo, é interessante pensar que Cristo recebeu o Espírito Santo sem medida, mas o anticristo vai ser o melhor esforço de Satanás para replicar isso, mas de um outro espírito. Então, certamente, será que você pode ungir um ser humano com algo ruim além da medida? Não sei, mas acho que esse homem vai chegar muito perto. Ele vai ser ungido pelos poderes das trevas, como nenhum outro ser humano já foi ungido dessa maneira. É o que vai acontecer. A frase, ele vai destruir muitos através da tranquilidade, pense em Israel, a ideia de terra por paz. Ah, você troca isso e nós vamos deixar você ficar de pé. Isso está acontecendo nesse país. O John mencionou a palavra segurança mais cedo. Existem pessoas dispostas a trocar a segurança por seus direitos. E temos visto essa troca acontecendo neste país de uma maneira menor, mas creio que vai aumentar ainda mais. O quanto você está disposto a trocar por sua segurança e paz? Os seus direitos? Quantos direitos você vai entregar? É o que está sendo oferecido agora. Certo, o país de Israel é pequeno demais para entregar muita terra. Eles não têm muito o que entregar, entendeu? Mas as massas terão. As massas vão acreditar na promessa de tranquilidade, especialmente depois de muita guerra, muita confusão e até uma confusão política interna. Se alguém puder resolver isso, essa paz vai apelar para as pessoas. A tranquilidade que vem desse indivíduo. Certo, verdade. O nosso tempo acabou. Obrigado por nos acompanhar hoje. Esperamos ter falado algo que te abençoou. Nós te amamos. Deus te abençoe. Obrigada por ter assistido o programa Estudo na Palavra.